Faria Lima não tá nem aí pra nada. Pra nada. A preocupação deles é tentar emplacar um candidato alinhado em 2026. E eles deixam cada vez mais claro que Eduardo não é esse candidato, né? E pessoas com perfil realmente ideológico, de direita, né, convictos, desagradam e muito. Foi gostoso de ver, viu? Eita, que a vergonha tá grande aí. Vamos ver quem que vai pagar, né, as postagens. Vamos ver se a esquerda vai dar o braço a torcer e vai voltar atrás na fake news. Hoje de manhã, para surpresa de ninguém, tem aqui 3 capas, 3 jornais diferentes. Estadão, Folha e Globo, os 3 maiores jornais em circulação no Brasil. E eu coloquei ali, ó. A Globo precisa ser fechada e responsabilizada. 3 capas, só a Globo manipula e não dá informação clara. Se você pega aqui para ver, a letra tá pequena, mas é Estadão, ó. Estados Unidos cortam taxas sobre café, fruta e carne, mas Brasil segue sob tarifaço. Taxa base de 10% cai, a de 40% fica. A informação principal tá aí. Tanto na manchete e uma explicação a mais no subtítulo. A Folha de São Paulo é a melhor de todas, porque tá bem grande na manchete, ó. Trump anula a taxa de 10% de café e carne, 40% sobre o Brasil continua. Pronto, direto ao ponto, tá tudo ali, não precisa nem olhar o subtítulo. Aí tu corta pra Globo. Manipulação, desinformação. Trump recua, ó, olha a palavrinha, recua, recuou, arregou e reduz taxas de carne, café e frutas. Aí tu lê o subtítulo. Pressionado pela inflação dos produtos nos Estados Unidos, o presidente decide cortar tarifas recíprocas em medida que dá alívio parcial ao Brasil. Uma pessoa que não está familiarizada com o tema e entende a diferença de tarifa recíproca para o que? Taxa Moraes? Como é que vai chamar a outra de 40%? Será que a pessoa consegue ler essa manchete, esse subtítulo e entender do que está falando? Você entende o que a Globo faz? A Globo precisa ser fechada e responsabilizada. Não tem contemporização com a Globo. O bem do Brasil, esse grupo de comunicação tem que ser fechado. E até aproveitar, né, hoje é dia 15 de novembro, é sempre bom lembrar, dia da proclamação da República, do golpe. Lembrar que o Estadão foi criado lá atrás já para fomentar todo, né, esse cenário golpista para derrubar o Império. Então, o Estadão estava lá, teve participação ativa e os Mesquita, né, devem ver o dia de hoje como um ato até da família deles. O dia que a família golpista dos Mesquita, né, ajudou a derrubar o Império. Como falou ali o Chácara, né? A Raquel Krahenbull lá fez as perguntas duras e tudo mais. É a correspondente da Globo lá em Washington. E ela fez esse tweet ontem, né? Já era 8h40 da noite. Estados Unidos reduzem tarifas agrícolas de produtos não produzidos internamente de vários países, não apenas do Brasil. Para o Brasil, a redução, né, é apenas das tarifas de 10% em vigor desde abril. As tarifas adicionais, né, punitivas de 40% em vigor desde agosto não mudam. Eu acho que nessa questão, eu até acho que o Trump estava meio que errado em fazer isso daqui. Talvez ele fez isso no primeiro momento até para arrecadar um dinheiro a mais. Mas tarifas para coisas que você não produz não fazem sentido nenhum. Não fazem sentido nenhum. Inclusive, tem que ter uma certa coerência, né? Se eu falo que eu acho que a escola do Hamilton é interessante em termos econômicos, ele não prega esse tipo de coisa. Eu até fiz questão de pegar um tweet meu que vai nessa linha. Isso aqui foi na época da discussão da taxa das blusinhas, maio do ano passado. O petismo está em êxtase celebrando a taxação dos mais pobres que fazem compras internacionais. Como alguém pode comemorar algo assim? Ainda mais fingir que é pro bem do país. Taxar até o que o país não produz para defender uma indústria que não existe. Tarifas, né? Questões protecionistas, né? É para proteção. Como é que você vai proteger o que você não produz? Essa normalmente é a lógica, né, do processo. Você meio que abre o mercado porque você não produz, você comprar o mais barato possível. Você também, normalmente, sei lá, vai ter um tratamento diferenciado, principalmente para tecnologia. Aí você pode não só zerar, como dar, inclusive, incentivo. Pô, a gente quer montar uma indústria de celulares, tá? Para ter indústria de celular, a gente tem que produzir o quê?
Tem que ter um monte de ferramentas, tem que ter máquinas, tudo mais. Então, para você importar esse tipo de equipamento, você não vai cobrar tarifa, né? Não faz nenhum sentido. Você vai dificultar a industrialização do seu país. Agora, uma vez que o seu país começa a produzir, inclusive, esse maquinário, aí você pode colocar tarifa para barrar. Então, a movimentação que foi feita nos Estados Unidos é só uma movimentação lógica, né? Para que cobrar imposto, né, tarifas, de produtos que uma nação não produz? É apenas uma decisão lógica, né? E a lógica serviu aí para expor como a esquerda vive de mentira. Mas vamos lá. Adentrando nas movimentações sobre 2026, Mônica Bergamo trouxe uma matéria muito interessante, principalmente no que diz respeito sobre as lideranças do Centrão, que, pelo visto, ela andou falando com Ciro Nogueira e com Rueda. Flávio Bolsonaro avança como candidato, tem apoio de Eduardo e atrapalha Tarcísio. O senador teria suporte entusiasmado do irmão, pois manteria o espólio do pai. Eu acho que não é sobre manter o espólio do pai, acho que a questão é mais ampla do que isso. Já vou até adiante, né? É manter o movimento vivo, né? Essa força e esse desejo antissistema do brasileiro. Apoiadores do governador de São Paulo defendem a candidatura puro sangue do Centrão, sem o sobrenome da família. Isso também é verdade. E tá ali. O senador Flávio Bolsonaro avançou em seus movimentos para se lançar candidato a presidente. As conversas se aceleraram com a proximidade da prisão em regime fechado de Bolsonaro. De acordo com líderes de partidos que integram o governo do ex-presidente, que hoje defende a candidatura de Tarcísio para concorrer contra Lula, Flávio afirmou a eles nas últimas semanas que pretende mesmo entrar na disputa. Então vamos lá, peraí. Líder de partido e que integraram o governo de Bolsonaro, bom, só consigo pensar no Ciro Nogueira, né, que foi ministro da Casa Civil. Então Ciro Nogueira falou para Mônica Bergamo que o Flávio Bolsonaro falou para ele, bicho, que deve entrar na disputa. O que condiz com a última visita do Ciro Nogueira à casa de Bolsonaro, que você não precisa ser nenhum metaforando, nenhum especialista em leitura de imagem corporal. É assim que fala, né? É isso aí. Você julgar a pessoa pela sua postura, você vê claramente o desconforto do Ciro Nogueira, que foi lá tentar arrancar uma declaração de Bolsonaro em prol aí do plano T e não deu em nada. Estava lá claramente desconfortável o futuro ex-senador Ciro Nogueira. Aspas, e mais ainda, acha que pode ganhar, afirma um dos líderes que mantém diálogo frequente com o parlamentar, líderes do Centrão, mas não acredita em suas chances eleitorais. O senador já conversou também com o irmão Eduardo Bolsonaro, que se diz disposto a concorrer contra Tarcísio para evitar que o espólio político e eleitoral da família seja entregue de mão beijada ao governador de São Paulo e ao Centrão. Ele já afirmou ao pai que Tarcísio só fica vendo você se dar mal e se aquecendo para 26. Os dois irmãos se reuniram no mês passado nos Estados Unidos, onde Eduardo está em alto exílio. O jornalista Paulo Figueiredo participou do encontro. Aí aqui eu quero abrir um parêntese, eu não vou atrás do vídeo que eu falei isso. Eu sei que não seria difícil de encontrar, é só ver a data que o Paulo Figueiredo foi no... Eita, eu tô na dúvida, viu? Mas acho que foi quando ele foi no Redcast, eu tô na dúvida se foi isso mesmo. Mas enfim, teve alguma fala do Paulo Figueiredo que eu fiquei assim, gente, ele falou algo do Flávio. E eu no vídeo eu falei, isso aqui tá da forma como tá sendo colocado, e eu falava no vídeo o seguinte, a gente sabe que o Paulo Figueiredo tá sempre aí perto do Eduardo Bolsonaro, e normalmente se movem, né, na mesma direção, né? Conversam muito entre si. Eu falei, aqui fica até parecendo que o Paulo Figueiredo tá jogando aí, né? Com balão de ensaio, medir a temperatura, deixando aí como plano C, né? O plano A, Bolsonaro candidato, não podendo ser Bolsonaro, Eduardo. Se Eduardo ficar inelegível no poder, bom, plano C tem o Flávio Bolsonaro. Aí foi lá. Aí Mônica Bergamo disse, né, que o Paulo Figueiredo teve nesse encontro, também casa aí as datas com as declarações. Flávio ouviu na reunião com Eduardo, né, que teria apoio entusiasmado, né, de seu irmão. Eduardo retiraria o time de campo, caso o irmão mais velho concorra em 2026, pois veria nele um nome que representa o grupo político ao qual pertencem, ao contrário de Tarcísio. Aspas, isso acabaria com os planos de uma chapa puro sangue do Centrão, só com gente deles, em um bolsonarismo sem Bolsonaro, diz o interlocutor de ambos.
Eu não conversei com ninguém desde que essa matéria foi publicada, mas eu acho que eu sei quem é essa pessoa, interlocutor de ambos. Os dois irmãos vão agora viajar juntos a El Salvador para o encontro com o Bukele. A candidatura de Flávio teria algumas vantagens relativas em relação à de Eduardo. Ele seria mais palatável para o Centrão e também para ministros do Supremo. Eu não sei porque os ministros do Supremo, né, tem que gostar mais ou menos do Flávio. A disposição de Flávio